Reforço importante no caixa do Vasco após classificação na Copa do Brasil e personagens que ingressarão na semifinal para ajudar o Vasco na Copa do Brasil de 2024. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco protagonizou praticamente uma classificação épica na Copa do Brasil, eliminando o Atlético Paranaense nas cobranças de pênaltis pelo placar de 5-4. É claro que essa vitória não foi apenas um jogo, mas também foi uma demonstração de muita superação do Vasco e determinação que merece ser muito bem analisada no contexto que o Vasco conseguiu se encontrar. O Vasco tem enfrentado desafios bem significativos recentemente, com resultados apertados e situações de desvantagem numérica em campo. Claro que essas dificuldades têm sido frequentes, testando também principalmente a capacidade do Vasco de se manter firme diante de muita adversidade. O compromisso contra a equipe do Atlético Paranaense mais uma vez foi prova disso. Isso porque o Vasco jogou um segundo tempo com um jogador a menos e também em desvantagem no placar. Algo que pressiona ainda mais todos aqueles que estão dentro de campo e que defendem o Cruz Maltino. Mas o Vasco, mais uma vez, em uma nova oportunidade, conseguiu mostrar que sim, tem conseguido construir um elenco muito forte mentalmente e que permitiu com que o Cruz Maltino pudesse avançar em mais uma fase da Copa do Brasil. Essa classificação para a semifinal não veio de uma forma fácil ou bonita. Foi uma batalha bastante intensa e decidida nos pênaltis, onde principalmente os nervos são testados ao máximo. Mas foi justamente nesse momento crucial que o Vasco conseguiu mostrar a sua força mental e converteu todas as suas cobranças e que permitiram com que o Cruz Maltino pudesse avançar de fase nessa competição. Assim, o próprio técnico do Vasco, Rafael Paiva, confirmou todos esses últimos momentos que o Vasco tem sim sofrido. Abre aspas, a gente tem sofrido bastante ultimamente com placares em jogadores a menos. Acho que isso tem norteado um pouco o nosso trabalho, sofrendo um pouco mais do que a gente gostaria, mas isso nos tem elevado. Estamos sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados. Queríamos uma vitória hoje, mas veio a classificação importantíssima. Estamos batalhando muito para evoluir e temos conquistado sucesso no Brasileirão e na Copa do Brasil. Estamos felizes, sofrendo, mas atingindo os objetivos e isso é o que é mais importante, fecha aspas, disse Paiva. O Vasco tem se superado e principalmente surpreendido muito na Copa do Brasil, mostrando a sua força, avançando agora e chegando às semifinais após 13 anos. A classificação do Vasco nesta fase do torneio não é um feito qualquer, ainda mais para uma equipe que iniciou a temporada tão desacreditada após alguns resultados. No entanto, a equipe tem sim se superado e lutado de maneira muito brava em cada etapa dessa competição até aqui, o que tem feito com que o Vasco possa construir uma campanha muito positiva. Desde a primeira fase até o momento atual, o Cruz Maltino tem mostrado muita garra e superado também alguns adversários e conquistado seu espaço entre os melhores do país nessa competição tão importante e tão almejada pela grande maioria dos clubes do futebol brasileiro que disputam ela todos os anos. Além do fator atenção, que é sempre muito importante nas equipes que disputam e avançam a Copa do Brasil, outra coisa também muito importante são os números. O Vasco, com a passagem de fase, garantiu apenas nessa passagem um prêmio de quase 9 milhões e meio de reais. É claro que o Cruz Maltino agora injeta todo esse valor no caixa para que possa manter as suas condições principalmente financeiras em dia. O Cruz Maltino, até o presente momento, desde a primeira fase da Copa do Brasil, a jornada em que começou no início do ano, tem somado um total de quase 23 milhões de reais e já conseguidos através das classificações que o Vasco obteve na Copa do Brasil edição de 2024. Para sonhar ainda mais alto, o Vasco está a apenas 2 jogos de chegar à final da Copa do Brasil e assim
a equipe teria direito a também mais uma quantia muito importante. Isso confirma mais uma vez a importância da Copa do Brasil nas equipes do futebol brasileiro, até também pelo lado financeiro. Com a classificação do Vasco na Copa do Brasil, agora a fase de semifinais, o time carioca não ganhou apenas uma chance de ir mais longe, mas também um tempo bem importante para reforçar o seu elenco e recuperar alguns jogadores importantes que podem fazer a diferença. A busca por um novo zagueiro deve seguir, claro que limitado ainda a oportunidade de jogadores livres. O mercado de defesa do Vasco, que tem sofrido ainda em alguns momentos, necessita sim de alguma peça nova que possa chegar e fazer uma diferença. Com o tempo extra entre as fases, a diretoria poderá ter esse tempo a mais para trazer um jogador que possa ter uma qualidade positiva para ajudar a equipe. Dessa forma, o Cruz Maltino teria mais uma opção para estar também disponível já para as semifinais e permitir com que o técnico Rafael Paiva o escale dentro de campo. Falando justamente nesse aspecto da defesa, o Vasco deverá ter também a volta de João Vitor, jogador que foi expulso ainda durante o primeiro compromisso, o jogo de ida contra a equipe do Atlético Paranaense. Ele desfalcou o Vasco no jogo de volta e deverá estar disponível para os primeiros compromissos da semifinal na Copa do Brasil de 2024, um jogador que retornou à equipe titular do Vasco de maneira incontestável, um atleta muito importante e de forma técnica dos melhores zagueiros do Vasco durante essa temporada de 2024. Além de João Vitor, quem deverá também voltar a ter presença no Vasco é Felipe Coutinho, um jogador que tem muita qualidade técnica, mas que no Vasco tem jogado pouco justamente devido ao tempo que esteve se recuperando de uma lesão. Mas agora ele, cada vez mais próximo de estar dentro de campo, deverá ser também uma presença muito importante nas semifinais da Copa do Brasil, no momento em que o Vasco buscará assim alcançar a final da Copa do Brasil de 2024 com a presença desses personagens. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.